nossos amigos presentes nesta programação da TV. Uma satisfação enorme podermos contar novamente aqui com a presença ilustre da nossa amiga, escritora, pesquisadora, professora Cristina. Tudo bem, professora Cristina? Olá, tudo bem a todos? É com grande alegria, novamente, que a gente pode participar desse diálogo, né, da ONTV, e sempre querendo saber mais e conversar mais e poder também informar algumas coisas que faz parte aí do nosso cotidiano de escritora. Bom, minha amiga, é muito importante ter a tua presença aqui com a gente, realmente uma pessoa com uma qualificação gigante para falar sobre cultura, esta vida de escritor, falar um pouco mais sobre as tuas obras, não é mesmo? Você fala de onde, Cristina? Eu agora estou em Capão da Canoa, aqui cumprindo um compromisso. Hoje, com os recursos tecnológicos, né, a gente pode conversar a mais distâncias, não tem esta interrupção aí geográfica, né? Isso é muito importante com o avanço tecnológico. Verdade, minha querida. Hoje eu gostaria de convidar a todos vocês para conhecer essa obra muito bacana da professora Cristina, que se chama Terno de Reis. Olha aqui, estou com o meu. Vamos conhecer um pouquinho dessa escritora, desse trabalho. Quando que você resolveu, Cristina, desenvolver esse projeto? Deste livro é já uma segunda etapa, não é? Quando eu estava ainda como professora ativa na Faculdade Osório, hoje Unicenec, já estou aposentada, lá em 2015, nós iniciamos uma pesquisa com dois acadêmicos, né, para registro desta tradição de cultura popular viva que tem em Osório e em todo o litoral, mas que Osório especificamente tem o maior número de grupos de ternos de reis vigente ainda aqui no litoral. 18. Nós coletamos muitos dados, não é? E aí, então, resolvemos, em 2020, fazer um outro tipo de narrativa, né? Onde registra a voz dos mestres das cantorias de terno de reis, dos grupos que comumente se apresentam nos festivais de terno de reis de Osório. Cristina, eu vejo aqui na tua obra que o prefácio é assinado por Vera Lúcia Maciel Barroso, historiadora patrulhense, Santo Antônio da Patrulha, é isso? É, a Vera Maciel, a Vera Barroso, conhecida aí em Brasil e mundo afora, né? Uma exímia historiadora que trabalha essa questão da tradição açoriana em específico, né? Além de, quando esteve como professora, trabalhar a história do Brasil num todo, mas se dedicou nos últimos anos aí. Hoje ela é coordenadora do Instituto Histórico da Casa, do Instituto Histórico da Santa Casa, da Santa Casa em Porto Alegre, né? Onde sempre ocorrem os eventos açorianos que vêm à capital, tem essa conexão direta com os Açores, né? Recebe sempre aí em congressos e é coordenadora também dos movimentos raízes que deu a origem a 30 anos de projeto, né? Que ela coordenou por Santo Antônio da Patrulha, que é o nosso município mãe aqui do litoral, né? Sou Vera Barroso, historiadora da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre desde 1986 e tenho orgulho de ser historiadora. Eu quero dizer a todos da importância e da relevância
da condição profissional da história, porque hoje em todos os espaços se precisa de um historiador. Ele é um profissional imprescindível nas instituições, nas entidades, em todos os espaços, dentro e fora da sala de aula. Educar para o passado, hoje, é a meta, é a intenção de todos nós que trabalhamos com a... Um dos mais antigos, dos 4 os mais antigos municípios do Rio Grande do Sul é Santo Antônio da Patrulha, e que depois originou 77 municípios a partir deles, né? Então, se diz que no quadrante patrulhense nós temos os filhos, os netos, tradições açorianas, não é? Que começaram aqui pelo povoamento dos açorianos nessa região, que já estava povoada por índios, indígenas, né, e pelos guaranis específico, e também depois, junto com os açorianos, veio a população negra também trazida, não é? Com os açorianos, alguns já lá de Portugal, povoaram aqui o nosso litoral gaúcho, né? Então, junto com esse pessoal, vieram os festejos populares, as suas cantigas. Convidei a Vera, né, a professora Vera, para fazer o prefácio desse livro, porque eu já acompanho o movimento Raízes, né? A gente tem toda a coleção de livros na Biblioteca Pública aí de Osório e nas outras bibliotecas também, onde sempre são eventos anuais, foram durante 30 anos, né? Em que havia relatos, então, da cultura açoriana presente nessa região. E eu sempre participei, né, dos últimos, logicamente, desses livros Raízes, e aí daí começou meu contato com a Vera, né? E então foi uma satisfação muito grande ela poder prefaciar o meu livro. Eu não sei se tu percebeste que o pós-fácil é feito pelo Dr. Afonso Furtado, que era vice-diretor do Folclore Nacional, do Instituto Folclórico Nacional Brasileiro, e que é presidente da Irmandade Santos Reis do Brasil. E então eu sou vinculada a essa irmandade, que é onde os pesquisadores e cantadores de terno e participantes de Folia de Reis, a gente pertence a essa associação, a essa irmandade, e vincula toda essa cultura entre vários pontos do Brasil. Que tradição bonita, né, Cristina? Aqui você fala assim, de chegada uma conversa, uma prosa é coisa boa, né? A gente gostaria que, se você pudesse nos contar um pouquinho sobre essa questão dos reis magos contemporâneos, que fala no início do teu livro, convida-nos para uma prosa. Então, é que quando nós vamos fazer a pesquisa nas casas dos mestres de cantadores de terno, esse pessoal gosta muito de conversar, recebe muito bem, e a gente pode ficar proseando e ouvindo as suas histórias por longo tempo. E eu sempre digo, é assim como é longínqua essa tradição das cantorias de terno, né? Pois, bem antes da era cristã, bem antes do nascimento de Jesus na Terra, né, aqui no nosso planeta, na região do Extremo Oriente, e não tinha essa divisão geográfica de hoje, logicamente, né, a gente tem registro em papiros e pergaminhos, enfim, diversas fontes, de mais de 400 anos antes da era cristã, que alguns pensadores das clãs, dos povoamentos que existiam então naquelas regiões do Extremo Oriente, se guiavam pelos astros para buscar soluções aos conflitos que já haviam entre seus povos.
o ser humano sempre foi guerreiro, né? Sempre foi de fazer disputas. E havia em cada clã, então, pensadores encarregados de querer encontrar um jeito de paz. E estes pensadores reunidos, então, olhavam, eram tipo astrólogos amadores, né? Que não existia essa ciência ainda, olhavam para as estrelas e ali eles tiravam as suas conclusões conforme o movimento das estrelas. Então, eles iam construindo as suas profecias, né, de paz para a humanidade. E numa dessas, que se tem então registro dos pergaminhos perdidos, né, eles resolveram seguir uma estrela guia e, segundo eles, lhes apareceu em formato de criança, estrela menino. E aí foram caminhando, porque para eles, segundo conta a lenda, era um prenúncio de paz, era um prenúncio, então, da paz. E essa caminhada, segundo a lenda conta, que é a mais antiga lenda da humanidade e a mais contada, durou 400 anos. Foram de gerações em gerações, passando adiante essa profecia e todos seguindo a estrela, que é a nossa estrela simbólica, estrela de Belém, que a gente coloca no pinheirinho, e que até hoje, né, quem faz a árvore de Natal costuma colocar uma estrela em cima, e o símbolo de Natal é enfeitar lojas e tudo com estrelinhas, né? Então, as estrelas são este símbolo, essa simbologia que ficou desde aquela época das profecias presentes, né? Que bacana, e essa história aí, e essa história da caminhada destes pensantes, que então eram chamados de magos, né, porque eram os que tinham sabedoria do além, destes magos, ela está registrada nos chamados pergaminhos perdidos. Eu tenho este livro aqui, ó, Os Reis Magos, deixa eu focar em tela aqui, né? Os manuscritos perdidos dos Reis Magos, que foi encontrado na Biblioteca Nacional do Vaticano, dentro de uma ânfora de barro, que eles quebraram. E há pouco tempo foi permitido, né, há pouco tempo historicamente, foi permitido quebrar essas ânforas e ver o que tinha dentro. Foram guardadas, que bom que foram guardadas, né? E ali foram encontrados vários manuscritos. Entre estes manuscritos, essa história dos magos que caminharam em busca da paz, até, seguindo a estrela, até que essa estrela parou em Belém, então que faz a marca, né, do encontro de Cristo, né, encontro do Jesus que havia nascido. Então, é essa história cristã. Nada mais, nada menos, os nossos cantadores de terno contam essa história. Contam a história porque, com o passar do tempo, como historicamente Jesus Cristo foi chamado de rei, né? O rei dos judeus foi aclamado como um rei, então quem visitou o rei também foi chamado de rei. Então eles foram chamados de reis magos, eles não eram reis, né? Então, assim, nós temos os reis magos por aclamação, né, do seu grande feito mundial, que foi procurar a paz para a humanidade, cumprindo essa missão de Jesus Cristo, que nasceu também para mostrar ao ser humano da Terra, né, tão conflituoso, que havia um outro jeito de viver em paz, de viver em função do bem. Até isso nem foi muito historicamente, assim, correto, historicamente interpretado, porque algumas religiões, muitas das religiões, depois atribuíram que Cristo veio fundar uma religião. Isso não tem nada a ver historicamente. Quem fundou as associações religiosas foram as pessoas depois, né? Físico para irem fazer as suas meditações, né? Para irem fazer as meditações,
Então, que bom que existam, né, dos mais diferentes e que continuem existindo muitos. Mas na história, na parte histórica, né, desde os primeiros registros que se tem, que é por cartas, que era o jeito de registrar as coisas da época. Estamos aqui na UniTV com a presença da doutora, professora, pesquisadora, nossa amiga Cristina. Cristina, a gente observa na tua obra que você provavelmente fez um laboratório na construção de tudo isso. Grupos de Terno de Reis, Estrela da Serra, Nossa Senhora de Lourdes, Grupo de Terno de Reis Osório Cidade Luz, dos Três Reis Magos, Santa Luzia, Tradição e outros cantadores. A gente gostaria que você falasse como foi essa experiência para a construção, então, do teu livro, que é realmente magnífica essa história. Então, como havia colocado, da primeira parte do primeiro livro, sobraram alguns dados, e inclusive seria essencial o depoimento dos mestres de Terno de Reis. Os grupos de Terno de Reis, que normalmente aqui em Osório temos a tradição de serem em média 7 pessoas, né? É formado por um mestre que puxa a cantiga, né? Acompanhado de seu ajudante. E aí este verso que ele puxa é respondido pelo contramestre com o seu ajudante. Então já temos 4 pessoas. E mais os instrumentistas, né? Que temos a viola, o violão e o acordeon como instrumentos mais comuns em todos os grupos. Alguns grupos às vezes têm cavaquinho e temos até grupos que se apresentam ora com um violino. Né? Então são instrumentos já tradicionais aqui nos grupos desta toada natalina. Então, desde os mais primórdios tempos, foi introduzido este costume popular de festejar o Natal, levando estes cânticos às famílias. Então, estes grupos aí que tu citaste são de pontos diferentes de Osório, com todo o seu interior, com as comunidades interiorianas, onde se fundaram os povoados, e ali os seus descendentes continuaram. Então, estes grupos hoje já têm uma ancestralidade grande, porque são cantadores a partir de seus pais, de seus avós, e antes até bisavós já habitavam aí a região. E se instalaram nesses lugares, nessas comunidades, né? Começando, então, o registro antigo que temos é pelo pessoal lá da Borússia, do interior da comunidade da Baixada, onde sempre, no início da temporada de terno de Osório, que é na festa da padroeira do município, por 8 de dezembro, aí, naquele fim de semana próximo a 8 de dezembro, a gente tem a primeira cantoria pública, né? Porque além destes grupos citados se visitarem as famílias de seus parentes, de seus vizinhos, de suas comunidades, levando essas cantorias, eles usam o termo levar o terno, né? Levando o Terno de Reis com essa mensagem de paz. Também em Osório nós temos 3 eventos públicos para que mais pessoas possam participar. Então, começa sempre na Baixada, que é uma comunidade aqui quase na divisa com Santo Antônio, porque lá havia muitos grupos no início, né? Então nós temos o grupo lá Nossa Senhora de Lourdes, que é perto da igreja e se apresenta sempre no salão paroquial para congregar mais pessoas, né? Depois, ainda antes do Natal, nós temos um segundo evento público, que é na Borússia também, mas daí
no salão da igreja São Sebastião, que é um pouquinho para lá do restaurante do Dodô, que todo mundo conhece, né, que é o antigo centro da Baixada, da Borússia, né, a parte onde havia maior povoamento na época, e encerra a festividade natalina de Osório com o Terno de Reis, aqui no centro, na área coberta, no Largo dos Estudantes, no dia 6 de janeiro, que mundialmente é consagrado o Dia dos Santos Reis. Muito bonito, né, Cristina? A gente, aqui na tua obra também, você retrata, acho que também essa é a intenção, né? Terno de Reis, tradição e patrimônio histórico, né? Cultural da cidade de Osório. Poderia falar sobre essa questão? Você até tem um capítulo, né, intitulado como "E agora já é patrimônio", não é mesmo, amiga? Exato. Quando eu participei do Conselho Municipal de Cultura de 2017 até 2019, então eu fui verificar como estava a questão da Lei de Patrimônio Municipal Cultural em Osório. E aí vimos que há 20 anos, que desde o ano 2000, quase 20 anos então, já havia sido instituída em Osório a lei que dava abertura a registrar festejos populares e outros eventos que possam fazer parte de um patrimônio cultural do município. Então, nós encaminhamos todo um dossiê de documentos, isso faz parte do processo, porque não tinha nenhum registrado ainda. E aí foi encaminhado, tem que ser encaminhado pelo Conselho, a Câmara de Vereadores, assim por diante, é promulgada a lei, né? O Legislativo faz a lei e no caso, o Executivo aprova ou não. No caso, em 2019, janeiro, foi aprovado que as cantorias de Terno de Reis formam parte do patrimônio cultural, histórico-cultural de Osório como um bem imaterial. Então, de 2019 em diante, está registrado na história do município e não tem mais como apagar, né? Que aqui nós temos cantorias. E aí a prefeitura passa a dar uma infraestrutura de aparelhagem de som nestes 3 eventos que são organizados nesses espaços que nós comentamos. Então, as festividades acontecem, são reconhecidas como patrimônio, não é? E não queremos mais que se apague. E isto já passou a ser reconhecido dentro, porque a gente enviou o material tudo, dentro do registro para o folclore nacional, né? Pode-se também agora encaminhar para ser reconhecido pelo IFAM estadual e depois o IFAM nacionalmente como patrimônio, porque na região a gente também não tem nenhum bem tombado pelo IFAM em nível nacional, nem estadual aqui em Osório sobre os festejos populares. Mas isso são outras etapas e cabe a outras pessoas fazerem. O importante é que aqui no livro ficou registrado a voz, ou seja, eu fiz o trabalho como escritora de passar para a escrita, não é? O depoimento dos mestres que contaram um pouquinho da sua história, de como o grupo foi fundado, de como eles mantêm o grupo, da onde o grupo é, e quase que cada família aqui de Osório, a não ser os que vieram nos últimos anos, tem alguém que fez parte de um grupo de Terno de Reis, né? Ou tem alguém que é um tio, ou um avô, que recebiam as cantorias de terno e tal. Então, a gente está ainda trabalhando como voluntária para que isso não desapareça, dando todo o apoio e participando sempre que há um evento, né? Divulgando para que o pessoal conheça e acompanhe. Sabes que nestes eventos públicos, que nem aí no Largo dos Estudantes, 6 de janeiro, às vezes tem mais de 1000 pessoas assistindo, né? Então, é uma questão de que tem que conhecer
e aí a importância da gente levar para as escolas também, tem que conhecer para preservar a tradição. E a tradição de cantorias, a tradição de cantar, é também uma tradição milenar, porque a gente sabe pela história, né, lá antes do ano 1, que todos os feitos eram cantados, não eram contados, né? Eram cantados nos espaços públicos, perto dos palácios, dos reis. Então, sempre havia cantorias. Então, continuar com cantorias é uma questão tradicional muito grande, né? E não é uma coisa inventada hoje. Então, a gente tem que ter esse respeito às tradições. É uma satisfação, Cristina, uma honra para nós, né, que somos do Litoral Norte, termos você realmente para realizar esse trabalho, como você disse, deixar registrado algo que realmente é um trabalho muito bacana para consulta, para que a nossa tradição seja passada, né, através das gerações. Está lá a professora Cristina com esse trabalho maravilhoso, em que eu gostaria que você comentasse agora mais especificamente sobre o pós-fácil, né, que da tua obra, que realmente foi escrita por alguém de relevância, né, Afonso Furtado Silva, membro da Federação, Estado do Rio de Janeiro, e autor do livro Reis Magos, que você falou, né? Queria que você contasse para a gente como é que foi esse contato, como é que ele veio para abrilhantar também a tua obra, que é muito bacana esse registro, e realmente você está de parabéns, minha amiga. É uma história muito linda, e essas felicitações aí têm que ser dadas aos grupos de Terno de Reis. Por quê? Porque o professor Afonso Furtado veio para Osório lá em 2006 e em 2008 de novo, pela sua participação em pesquisas de terno de reis e de folia de reis em nível nacional e internacional. Então, na época, nós devemos assim, o nome dos ternos de reis, é um grande cantador conhecido por todos, hoje já cantando noutra pátria, que é o seu Antoninho Silva. O seu Antoninho Silva é famosíssimo. E o professor Afonso Furtado, então, fez em nível nacional uma condecoração que ele visitava diferentes regiões e levava essa faixa de homenagem para condecorar um grande mestre de terno de reis. E nessa pesquisa ele chegou a Osório. E aí, por intermédio da historiadora professora Marina, que é aqui de Osório, que trabalhou muito a população inicial, a história de Osório, né? Que fez, inclusive, a revisão da reedição do livro Noite de Reis, que é um livro que se tem editado por um dos historiadores aqui de Osório, lá em 1936, mas foi feita a segunda edição, e a professora Marina fez a revisão, então, deste livro. A professora Marina, em contato com o professor Afonso Furtado, então, trouxe essa condecoração aí para o nosso grande falecido mestre, né, o Antoninho Silva, que foi condecorado. O Antoninho Silva cantava com o mestre Gica. O mestre Gica também é um dos nomes que não pode ser esquecido no Terno de Reis. Ele era ali da região do hoje Palmital, mas que antes, né, era a região do Taconde. Né? O mestre Gica cantava junto no grupo com o Antoninho Silva, né? E enfim, então nós temos grandes nomes que aí foram registrados. E aí a professora Marina, em contato comigo, a Marina Raimundo, né? Quando viu que eu estava fazendo a pesquisa lá em 2015, me passou o nome e eu comecei a fazer contato com o professor Afonso Furtado e registrar tudo que conseguia com ele. Quando eu fiz o segundo livro, o convidei e ele, para minha gratificação, aceitou fazer este pós-fácil.
A gente já fez várias lives também, nós temos a TV de Santos Reis em Mococa, São Paulo, né? E onde são chamados sempre as pessoas, historiadores que estudam aí, né? O terno, as folias de reis, no restante do país é um pouquinho diferente esse movimento. E então já é conhecido, né, em vários pontos do Brasil, também na época que eu estava na universidade, nos eventos acadêmicos, levava. Fui até Braga, Portugal, onde o livro também está presente na biblioteca pública, né, participando sempre que há um movimento dos Açores. E quando a Vera promove em Porto Alegre, em nível estadual, os eventos sobre Açores, né, sempre vou participar. Que linda história, Cristina, que lindo trabalho e que iniciativa bacana também. Se universidades daqui abordassem essa parte cultural e de tradições da nossa região, né, nas escolas, nas universidades, então já tem uma referência, o livro da doutora professora Cristina, Terno de Reis, realmente um trabalho muito bem elaborado, muito bonito, que vem a brilhantar aqui a nossa região. É muito bacana, minha querida, parabéns. Uma fonte agora também para recorrer e novas pesquisas também relacionadas a tudo isso, né, Cristina? Exato. Envolver as pessoas da nossa região aqui para realmente manter viva essa tradição e agora patrimônio histórico, não é mesmo, Ana? Exato. Quando nós editamos este último livro aqui, nós distribuímos a cada um dos cantadores de terno que estão referidos aqui, receberam um exemplar para poder se enxergar dentro do livro. Isso foi muito gratificante pelos seus depoimentos. Inclusive, este menino que está aqui referido, né, fotografado bem no início aí, ele é do grupo do Osório Cidade Luz, né, aparece dentro também, e que canta, né, já canta, mas antes era só instrumentista, com o pessoal. Então, alguns grupos têm, como este, tem um menino que hoje é adolescente, e depois tem outros que têm participantes, que nem lá no Grupo Tradição, da Serra, né? Tem gente mais jovem participando, que são parentes, né? Descendentes, assim. E nós fizemos em 2022, com o retorno da pandemia, um pequeno projeto para levar para as escolas e começamos com a escola Cordeiro de Farias, ali do Palmital, e a Tuiuti, que é ali em Pedras Altas, né? Nessas duas comunidades, a gente começou indo para as escolas e levando a história e explicando. As crianças fizeram pesquisas, participaram, fizeram seus cartões de natais com os professores, envolvendo, então, uma referência ao Terno de Reis. Nós conseguimos que o grupo Osório Cidade Luz fosse novamente cantar o terno, levar o terno lá no Palmital, na festa de Natal, fazia anos, né, que não tinha mais terno lá. Então, aos poucos, é um movimento que a gente não deixa parar, né? Queremos continuar este ano nestas escolas e também indo em outras, e as direções sempre têm as portas abertas, né? A gente, conversando, consegue levar, né, uns bate-papos, levar o pessoal do terno mesmo para eles conversarem, né? É muito importante que se faça isso. Se não se conhece, não tem como preservar a tradição. Verdade, Cristina. E o pessoal que queira também entrar em contato contigo, por exemplo, referente à aquisição desse livro, e para também te convidar para palestras referente a vários assuntos, a cultura. Também nós estamos disponibilizando aqui o teu e-mail, seria isso, né, Cristina? Isso, pode ser através do e-mail, e a gente sempre consegue um jeitinho. Estamos bastante ocupados agora, porque eu vou ser a patrona da Feira do Livro de Capão da Canoa este ano, por isso que eu estou aqui, com alguns compromissos, e
que é em outubro, mas mesmo assim, neste ínterim, a gente participa, né? Que nem aqui da feira, também participa do movimento Dandô, o Dandô que tem uma apresentação agora na sexta-feira aí em Osório, no Espaço Cultural Conceição, e a gente vai indo, trabalhando com música de raiz, com a pesquisa da ancestralidade, enfim, conservando essa beleza em prol da paz, em prol do bem, em prol do conhecimento e da valorização da nossa cultura local. Verdade, minha amiga. Onde te vi, agradece muito o teu tempo, a tua presença, a tua excelência, brilhantando aqui a nossa grade da nossa programação. E esperamos tê-la novamente para nós irmos abordando também as tuas outras obras, sempre falando sobre cultura, artes, tudo que envolva isso, e todo esse teu trabalho que realmente é muito bacana. Que bom que você existe, minha amiga, está aqui no Litoral conosco, fazendo parte de todo esse processo, incentivando coisas boas para a mente das pessoas se manterem ativas e conectadas com aquilo de melhor que nós podemos realmente buscar para as nossas vidas, que é esse incentivo à cultura, motivar pessoas naquilo que é bom, não é mesmo, minha amiga? Exato, eu que agradeço este espaço que vocês dão de divulgação, e é um reconhecimento muito gratificante. Os meios de comunicação hoje, quer sejam através de televisão ou outros meios que nós temos, é importante que registre, que seja divulgado, não em função do autor, mas em função do que ele escreve, né? Em função do que fica registrado, da causa, né? Então, nós somos apenas um elo de ligação nessa corrente do bem aí, né? E cultura sempre, juntos pela cultura sempre. Ok, minha querida, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Gostaria de fazer um registro especial de meus agradecimentos por toda a colaboração que o mestre Tressoldi nos deixou durante esses anos de convivência. Nós, agora em 2023, nos despedimos dele, não é? Para a sua passagem para a Pátria Celestial, mas o mestre Tressoldi, Martim Tressoldi, mestre do grupo Santa Luzia, foi um grande colaborador do Terno de Reis. Inclusive, ele estava na Câmara de Vereadores e foi quem recebeu, na ocasião lá, o Dr. Afonso Furtado, quando veio fazer a homenagem, a condecoração ao mestre Antoninho Silva. O mestre Tressoldi, recém-falecido, então, nos deixou este legado que está aqui registrado nos seus depoimentos sobre o grupo Santa Luzia. Também no nosso primeiro livro, ele participa, o primeiro livro de 2018 acompanha um CD, ele faz o depoimento de toda a história do Terno de Reis, do grupo dele e aqui de Osório, e foi um dos mais talentosos e divulgadores e quem mais se envolveu para que retornasse os grandes eventos do Terno de Reis, junto sim com o Davenir e junto sim com o Gordo, que é o mestre do outro grupo, e o Davenir, que é organizador lá do evento da Borússia, onde os três retomaram este evento de 6 de janeiro e antes nas duas comunidades, o que passou por um tempo parado, né? Depois da década de 80 havia sido dado um corte em nível aí municipal, não importa os motivos, e eles foram batalhadores para reativar o movimento em 2005 e 2006, eles conseguiram reativar. Nossos agradecimentos eternos ao mestre Tressoldi, com todo respeito, e que esteja na Pátria Celestial fazendo as suas lindas cantorias de terno aí junto com
os demais que já partiram antes dele. Que assim seja, minha irmã. É verdade, temos que sim reverenciar pessoas que são importantes, que foram importantes nessa caminhada, que tudo é uma construção, né, Cristina? E como é importante quando nós temos apoio nessa caminhada, como no teu trabalho também, todo o apoio que você também dá às pessoas que querem ir por este caminho também da educação, da cultura, das artes, tantos projetos que você se envolve para abrilhantar os trabalhos. A ONTV agradece profundamente a tua presença aqui com a gente e daqui uma semana, 15 dias, entraremos em contato para a próxima obra da professora Cristina, ok, minha querida? Ok, obrigada, eu que agradeço.